Fala galera, beleza? Vamos dar início hoje ao podcast Além do Dinheiro. Aqui quem fala é o Arthur Santos, host do podcast, e vou estar sempre ao lado do meu grande amigo João Fugante. Sejam muito bem-vindos ao Além do Dinheiro. Você que está ouvindo a gente, você já se perguntou o que traz felicidade? Saúde? Família? Amigos? Dinheiro? Muito provavelmente você já ouviu que dinheiro traz felicidade. Mas o que tem atrás da conta bancária das pessoas? Histórias. E são essas histórias que a gente vai contar aqui no podcast Além do Dinheiro. Pessoas reais, histórias reais, que tomaram decisões boas ou nem tanto, e que fizeram elas chegarem até aqui hoje. Todo episódio traremos pessoas inspiradoras, histórias inspiradoras, para descobrir se o dinheiro realmente traz felicidade e entender se elas já alcançaram ou ainda estão em busca da tão sonhada liberdade financeira. E para inaugurar esse podcast, temos o prazer de convidar Renato Voss. Tudo bem, Renato? Tudo bem. Pô, obrigado, cara, inclusive, pelo convite. Para mim vai ser uma alegria, sabe? Para mim é um desafio essa parte financeira, então acho que eu tô aqui mais para aprender com vocês do que realmente contar só a minha história. Então, obrigado pelas portas abertas, pelo convite. Quero desejar sucesso no projeto para vocês. Obrigado, para nós, cara. Amém. Muito importante. O primeiro de muitos, Amém. E o primeiro é sempre especial. Amém, cara. Galera, vou apresentar o Renato para vocês, tá? O Renato é fundador do Instituto Voss, palestrante, professor e casado com a Claire, que acho que é a coisa mais importante da descrição aqui. E mais desafiadora. O Renato é cirurgião dentista formado pela Universidade Positivo, especializando em prótese na Faculdade de Sete Lagoas, mestrando em odontologia clínica na Universidade Positivo, professor convidado do curso de especialização em dentística restauradora na Associação Brasileira de Odontologia, professor adjunto Master Odontolearning na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. No Brasil, 96 turmas nos cursos na área de dentística restauradora, 12 turmas internacionais na América Latina, Central e Portugal, mais de 2.000 alunos presenciais e 12.000 online. Realizador do Summit Odontologia e Estética e, além da atuação clínica, apresenta produção de conteúdo relacionado a protocolos clínicos para reabilitação estética no seu Instagram, com mais de 40.000 seguidores. Que currículo, hein, Renato? Pô, que bonito, né? Lendo assim, dá até uma importância maior, né? Dá uma Mas valorizada. É trabalho duro todo dia, né, cara? Não é fácil essa parte. Deixa eu te fazer uma correção ali rapidinho, cara. Eu formei já mestre, eu já sou mestre em odontologia e sou especialista. E o meu desafio agora é eu querer encarar o doutorado, sabe? O problema é a administração do tempo, que eu considero algo muito mais caro do que o dinheiro, né? Com certeza. O tempo é um grande desafio, né, cara? Porque assim, pô, dinheiro você trabalha, ganha mais e aí você administra como você quiser. Agora, tempo é uma moeda de troca que você não consegue comprar mais. Então, agora, a minha maior decisão é se eu vou para esse doutorado e gasto, né, invisto esses 4 anos da minha vida, ou se eu fico por aqui mesmo. Esse é a grande dualidade da vida, né? Não é fácil. Que é o tempo, que é o nosso bem mais precioso, e a gente fica buscando soluções para poder otimizar ele mais ainda. Então, Total. é uma dificuldade, é uma coisa que a gente realmente tem que pensar. Com certeza, com certeza. Bora? Cara, Pô, você vai adicionar mais um título nessa lista extensa. Na próxima vez que você vier aqui, o Arthur não vai ter nem fôlego pra ler isso. Vai falar, Vamos ver Peraí. Deixa eu respirar um pouco para falar. Pô, mas eu acho que eu não vou, sabia? Pô, é desafiador, cara. Quando você entra num doutorado, você tem que dedicar um tempo grande, né? Então, você tem que mais ou menos balizar qual que é o momento da tua vida. Sim. E hoje, quando eu comecei, né, na odontologia, e não faz tanto tempo, eu me formei em 2018, então, pô, praticamente foi ontem, né? Eu já entrei na especialização e entrei no mestrado. E quando eu entrei, eu recebi uma bolsa de 50%, sabe? 50%. E, pô, quem pagou minha faculdade foi patrocínio, né? Foi meu pai que pagou a faculdade. Eu falei, acho que ele vai pagar minha especialização, né? Meu mestrado. Mais um presente. Aí eu Conhecendo a fera, não. Aí eu falei assim, pô, pai, cara, recebi aqui um convite pra fazer mestrado, 50% de bolsa. Ele falou, acho que eu devia fazer. Te apoio. Te apoio. Aí na semana seguinte chegou um convite de especialização,
bolsa de 50%. Daí ele falou, cara, acho que eu devia fazer. É um bom lugar, especialização boa. Eu falei, então eu vou fazer, pai. Ele falou, então faça. Eu falei, então eu vou fazer, hein? Ele falou, então faça. Você tá me ameaçando? Eu vou fazer. Vou fazer. Aí eu, ingressei no mestrado na especialização e chegou o primeiro boleto, né? Aí imprimi lá, bonitinho, entreguei, ó, tá aqui, a primeira mensalidade e tal. Ele falou, não, já era, né? Eu falei pra você, ó, a última coisa que eu ia pagar pra você é a faculdade, agora você que se vire. Daqui pra frente. E assim, não era uma fortuna, sabe? Era mais ou menos, assim, a soma dos dois devia dar uns 4 mil reais. Não era uma fortuna. Mas para um recém-formado é muito dinheiro, muita sabe? grana. É muita grana. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí tá, eu falei, então eu vou entrar pro mercado de trabalho e pelo menos esses 4 mil aqui eu preciso levantar todo mês. E eu sempre gostei muito de fazer laminado cerâmico, faceta de porcelana e tudo aquelas lentes de contato que os artistas fazem. Certo. Só que eu percebi que, cara, os meus pacientes eram os meus amigos. E os meus amigos têm mais ou menos a minha idade. Naquela época, eu era duro e eles eram tão duros como eu. Ou seja, eu não tinha poder aquisitivo para fazer uma bocada e gastar em odontologia 20 e 30 mil. E eles também não tinham 20 e 30 mil para colocar na boca, entende? Uhum. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? E eu comecei a trabalhar com um material chamado resina composta, que é um material que ele não depende de uma terceira pessoa, que é o protético. Certo. Então, como eu não tenho um custo de um terceiro profissional, eu consigo entregar para o meu paciente um trabalho muito legal, só que num preço mais atrativo. Então, por exemplo, assim, quando você vai fazer uma porcelana, vamos dizer que custe, sei lá, 3 mil reais. Eu posso cobrar 3 mil reais e ganhar X. Certo. Na resina composta, eu posso cobrar bem menos e ganhar esse mesmo X. Porque o meu custo para fazer a resina composta é muito menor. Muito menor. Então, eu poderia cobrar menos deles. Mas mesmo assim, ainda para eles era caro. Aí o que eu falava? Eu não podia falar para eles que ia dar um desconto, né? Porque desconto é coisa de gente que não tá tendo volume, Não tá né? tendo volume, eu preciso atrair gente, vou dar um desconto. É lógico, eu falei, desconto é uma palavra ruim. Eu não quero vender no desconto porque eu não quero passar essa ideia de que eu tô precisando de volume. Eu falava assim, olha, tem uma revista de materiais odontológicos que vai pagar 50% do teu tratamento. Se você ceder as tuas imagens. E os outros 50% você paga. Ou seja, eu tava dando 50% de desconto pro cara, sabe? E ele não fazia, ele achou que tinha ganho uma promoção da revista. Lógico, e essa revista nem boa. existia, entende? Lógico que eu fotografava, muito boa. porque essa imagem depois eu usei para curso, para palestra, para tudo. Mas, na verdade, ninguém tava dando dinheiro por aqueles outros 50%, ela só tinha aqueles 50%, sabe? Só que a grande sacada da resina composta, que é o material que hoje eu mais trabalho, acho que até hoje, é que ele é muito barato. Assim, proporcionalmente é um material barato. O que custa caro na resina composta? O tempo. Então, por exemplo, para você fazer um dente de resina composta, com tudo, deve custar uns 20, 30 reais por dente, assim, sabe? Pô, bem mais barato que Cara, a porcelana. Lógico, de protético você gasta hoje para fazer um dente, geralmente uns 800 reais. Pô, de 30 reais para 800 reais, tem um hiato aí muito grande, né? Uma jornada. Uma jornada. Então, essa diferença toda eu conseguia repassar como um desconto pro meu paciente. Então, assim, custava 20, 30 reais. Eu gostaria de, na época, quando eu me formei, eu gostaria de cobrar 800 reais, por exemplo, por dente, que é uma média de mercado hoje em Curitiba, 800 reais. Uhum. Eu cobrava 400. Vamos dizer que eu fazia 10 dentes em um dia, cara, 4 mil reais. Um recém-formado? Para um recém-formado, em um dia, tá louco de bom, louco, né? Excelente. Então, já dá pra começar a vida. É lógico, e eu percebi que tinha um nicho de mercado aí, sabe? De começar a trabalhar com esse material que era resina composta. E veio a calhar de que todo mundo começou a migrar também para resina composta. Por quê? Vários motivos. Primeiro deles, é mais barato. Segundo, você não precisa desgastar necessariamente o dente para colocar um material sobre ele. E a cerâmica eu preciso necessariamente desgastar. Quando você pega um paciente como, por exemplo, do meu pai, que também é dentista, que é um paciente já mais velho, é uma boca geralmente mais mutilada.
Porque é uma odontologia mais antiga. Exato. Então, os dentes desgastados... tudo Arrancavam mais. o dente. Tá ruim, Eles vamos tirar estavam fora. acostumados a desgastar para fazer porcelana, beleza. Agora, você pega, por exemplo, pô, a boca de vocês, e a gente tem mais ou menos a mesma Sim. idade. Cara, são dentes perfeitos, né? Sobre o ponto de vista histológico, ele não tem nenhum problema. Vai desgastar o dente de uma pessoa para colocar um material que já não é mais o dente, né? Que foi Deus que fez. Pô, não sei se faz tanto sentido. Certo. Sabe? Então, a resina composta, ela entrou também com essa vantagem de ter um preço menor e também não ter que desgastar o dente necessariamente. Em alguns casos precisa, mas não é jamais uma obrigatoriedade do processo. E ele ganhou muita força nesse sentido, sabe? E essa resina é a mesma resina que a gente usa pra corrigir um dente quebrado, por exemplo? Perfeito. Comi uma maçã ali, quebrei o dente da frente. É a mesma resina, é o mesmo material. É a mesma resina. Ou, por exemplo, quando você tem uma cárie e aí o teu dentista vai lá, tira a cárie e restaura, é a mesma resina composta. Mas, Renato, eu fiquei curioso que você falou assim, que embora seja mais barato, ele demanda mais tempo para fazer. Qual é a diferença de tempo entre uma resina e outro Cara, método? ó, imagine só, a cerâmica, toda a parte artística de dar o formato do dente, a cor do dente, o tamanho do dente, tudo isso vira terceirizado na cerâmica. Então, qual que é o trabalho do dentista quando trabalha com cerâmica? Ele tem que preparar o seu dente, gastar, criar basicamente um eixo de inserção, porque a peça é feita fora. Então, imagine que o dente ele é assim, né? Ele tem um abaulado. A peça não consegue assentar, então você tem que criar uma expulsividade para ela assentar de maneira passiva. É como se sobre o você dente. deixasse uma fundação e viesse com uma casa e colocasse por cima dessa fundação. Perfeito. É isso, né? É essa a ideia. É essa a ideia. Então, quando você trabalha com a cerâmica, é natural que exista um preparo, mas esse preparo ele demanda um pouco menos de tempo. Aí eu moldo isso e mando para o laboratório. Falo, ó, agora é um problema teu, né? E aí ele manda o dente pronto e o meu trabalho é colar, cimentar essa peça sobre o dente. Não estou dizendo que não dê trabalho, dá Sim, bastante sim. trabalho também. Mas eu consigo dividir a responsabilidade e a culpa com uma Fabricante. terceira pessoa. Exato. Tanto é que quando a gente faz cerâmica e não fica tão bom assim, a gente fala, pô, vai ter que repetir por algum motivo. Eu sempre coloco a culpa no protético, né? Eu falo, pô, será que meu protético brigou com a esposa? Cara, ele não tá numa semana muito boa, sabe? Você tem que mandar o molde pra ele E e ele que faz. É lógico. Então, quando a cerâmica fica ruim, eu boto nas costas dele. Agora, se a resina fica ruim, a culpa é tua, né? Com quem que você vai dividir a culpa? Afinal de contas, todo o processo Tá da tudo resina ali. é todo nosso. Mas, Renato, você falou muito sobre a resina composta. Inclusive, na live que a gente conversou, você falou bastante. Eu vi que esse é o carro forte. Aham. Mas você falou da clínica. E como que começou você dando cursos? Como que começou essa escala, essa coisa na internet? Como que foi essa história aí? Legal. Ó, isso foi uma sacada do meu pai, assim. Ele... Quando eu tava na faculdade... Deixa eu até te interromper antes. O teu pai, ele também dava curso, não dava? Sim. Isso ele teve. nos anos 90. Primórdios. Muito tempo atrás. Pra você ter uma ideia, o meu primeiro cachorro chamou Bió. E aí, tempos depois, a gente foi descobrir que Bió é porque ele falava sempre da ABO, porque eles estavam fundando a ABO ali de São José dos Pinhais. Então, eu dei o nome do meu primeiro cachorro de Bió, porque ele só falava ABO, pra cima e pra baixo. Olha que loucura, né? Já E- tava no sangue de Já pequeno. tava Não no tem sangue desde pequeno, né? E aí, bom, por que a gente tava falando isso? Da história. Da história do começo Pra da... você contar como que você começou, Verdade. se veio do seu pai, como que você chegou até aqui. Verdade. Pô, e assim, quando eu comecei, né, na faculdade, existe até hoje uma pessoa, e ela é muito conhecida até hoje, chamada Ronaldo Irata, que é um dentista muito conhecido. Ele é de Curitiba, ele foi aluno, inclusive, do meu pai, então eles se conheciam naquela época. Só que o Ronaldo, ele explodiu mundialmente, então ele foi agora ser professor na New York University, sabe? Ele já tá em outro mundo, assim, se você for pensar sobre o Já ponto tá de vista. ganhando em dólar. Não, ele já tá Ganhando pra moeda lá. forte, coisa boa. Ele coisa já boa. tá mais pra lá do que pra cá, ele já é quase um cidadão americano, sabe? Pô, é muito legal, né? E na faculdade eu falei assim, pô, velho, eu queria muito fazer o curso do Ronaldo. Daí ele falou, não, curso de resina eu não vou pagar, eu pago um curso de foto. Eu falei, não, pai, foto não. Eu não quero ser fotógrafo. Exatamente, eu queria fazer um curso de resina e tal. Ele falou, não, de resina daí você trabalha lá e daí paga e faz se quiser. Mas o que eu vou pagar é de foto. Tá bom, beleza. Daí
eu fiz o que eu ia ganhar, né? Que é o de foto. Aí eu fiz o curso de fotografia. E nesse curso de fotografia eu aprendi a fazer fotografia de maneira geral e também alguma coisa de fotografia odontológica. Quando eu terminei, ele me falou assim, pô, agora você vai lá na especialização de dentística da tua faculdade e vai falar pro professor coordenador que você não sabe nada de odontologia estética, mas que você sabe fotografar. Teu pai tinha um plano já e você não fazia ideia. Pois é, cara, o negócio de você ter um mentor, né? Com certeza. Isso aí te ajuda muito. E aí, realmente, eu fui lá e falei, ó, eu sei fotografar e tal, daí mostrei algumas fotografias que eu tinha feito, e ele gostou, ele falou, pô, então, semana que vem você começa. Então, eu podia acompanhar a especialização de odontologia estética, que na verdade ela chama-se dentística restauradora, eu podia acompanhar, aprender, e em contrapartida eu tinha que fotografar e depois separar os casos de cada um dos alunos em pastas. Não era um grande trabalho, mas era um trabalho que o coordenador tinha. E o coordenador tem mais coisa para fazer do que ficar tirando foto. Exato. Né? Então, ele deixou de ter esse trabalho de ter que tirar fotografia, colocou para mim. Em contrapartida, eu aprendi a fazer resina, cerâmica e tudo que envolve odontologia estética na especialização, que é mais do que um curso de imersão de 2 ou 3 ou 4 dias, sabe? Eu passei toda a minha faculdade ali... Do lado do cara. Fotografando e tudo mais. E essa aí era a minha atividade lá dentro. E, bom, daí passou muitos anos e desde o ano passado eu participo da especialização do Ronaldo Irato. Maluco, né? Acabou exatamente e acabou onde você queria. É, exatamente. Cara, A importância do mentor é muito louco, né? É Porque muito maluco, né? acaba economizando o que você acabou de falar. O tempo. O tempo. Exato. Porque já bateu cabeça e fala assim, pô... Renato, faz isso aqui Vai que por vai aqui. por aqui, só vai. Exato. Aí você acabou exatamente no mesmo lugar, só que numa posição de colaboração, né? Exato. E assim, lógico que cada um vai dando a sua colaboração e você vai balizando o que faz sentido pra você, né? Por exemplo, pô, uma das pessoas que me incentivou, olha como ele tava pra frente, foi meu pai. Ele falou assim, me incentivou a ir pra rede social. Ele falou, cara, posta. Numa época que o Instagram era mato. Não tinha nada. Era uma coisa maluca. E eu me lembro, categoricamente, que na época os meus professores falavam, o blogueiro, sabe, na faculdade, né? Tava fazendo certo, então. Tá Cara, fazendo certo. e Chamou de agora- blogueiro, tá Chamou fazendo de blogueiro, certo. você tá no caminho. E agora eles começam a vir pra rede social e falam, pô, sejam bem-vindos, né? Eu já cortei a grama pra vocês. Fiquem à vontade. Se precisarem de alguma dica, só Exato. chamar. Tá pra cima. Não, é maluco, né, cara? Se Cara, você é. for pensar. E aí, lógico, foi... É que é uma coisa contraintuitiva de maneira geral, né? Você estar nas redes sociais. Porque normalmente a gente tá como diversão, como entretenimento. Isso. Quando você se coloca como autoridade na rede social, tem dois caminhos, né? Você pode ser muito bom, então ter uma relevância, ou você pode ser o cara que não deu certo e ser chamado de blogueiro. Isso causa um certo medo. Fala, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Como é que vai ser isso? E quando a gente pega profissões que são um pouco mais antigas, é mais difícil você colocar essa ideia na cabeça das pessoas. Então, Com como é que eu vou chegar para um dentista que, igual a gente tava falando, o cara arrancava dente e vai falar, ó, agora você tem que pegar o teu celular E gravar o que você vai fazer, o que você tá fazendo, ou tirar uma foto do paciente. Nunca. É estranho, né? Não existe. Então, essa mudança, ela dói também. Dói, Por isso que é lógico. difícil. Lógico. E, cara, quando dá certo, fala, pô, o que você fez? Sim, Ensina. e é natural, cara, porque existem estudos em cima disso que quando você é uma pessoa mais nova, a tua cabeça ela é como uma esponja, entende? Então, por exemplo, você fala aqui, você já vai absorvendo e você vai moldando a maneira de pensar. E depois de um certo tempo, é difícil você aprender coisas novas. Isso eu percebo Perfeito. até nos cursos, Perfeito. sabe? Pô, a maioria das pessoas que fazem curso comigo são pessoas novas. Porque existe um negócio de identidade e tal. É difícil o cara que tem lá, sei lá, 60 anos, ele falar, o que eu vou aprender com esse cara que tem 26, entende? Perfeito. É duro. Mas esporadicamente acontece. E quando essa pessoa vem, dá pra ver que ela, apesar de se esforçar, ela tem dificuldade de mudar a maneira com que ela faz o processo. Porque resina composta não é algo novo. Todo mundo faz, sabe? É uma coisa do clínico geral. Só que ela tá lá para se aperfeiçoar. E ela até se esforça para isso. Mas eu percebo nitidamente que essa pessoa que já tem uma caminhada maior, ela tem que fazer mais força para sair da zona de conforto do que aquele Perfeito. cara que saiu agora da faculdade e, como eu disse,
tá com uma cabeça como uma esponja. Ela absorve. Cara, e olha como é interessante isso que você falou e como a gente pode, inclusive, traçar um paralelo com o que a gente faz. Então, eu sempre gosto de falar, existem 2 estudos nos Estados Unidos que mostram, de 2014 e 2015, que mostram como que a alfabetização financeira faz diferença na vida das pessoas. Então, você pega uma criança ali de 0 a 6 anos, e você dá estímulos para ela através de jogos ou através banco imobiliário, por exemplo, ou você levar ela no mercado, ensinar para ela quanto que custa o dinheiro. E essa criança olhar como que os pais ou as pessoas que cuidam dela lidam com o dinheiro. Quanto mais positivo for esse exemplo que você dá para a criança, melhor ela tem a relação com finanças e dinheiro em geral na vida adulta. Então, cara, é exatamente o que você falou, Legal. trazendo para uma realidade mais Financeira. nova ainda e para uma realidade financeira. Então, quanto antes a gente fala, mostra e conversa sobre dinheiro com os nossos filhos, sobrinhos, irmãos, é mais fácil para eles aprenderem por causa dessa esponja. Aham. Fica mais fácil, eles lidam melhor. Que Não, é o que e isso acontece. aí se aplica pra tudo na vida, né, cara? Sim. Pô, aquele negócio de falar, pô, aquela criação que você tem em casa é aquela que você leva pra vida, Pra né? sempre. Pra mim, pô, casei em setembro, sabe, do ano passado. Casei. Pô, que dia? Que dia, né? Não, que dia que você casou? Porque eu casei em setembro também. 9. Mentira. O teu foi 9 também? Cara, foi dia 9. Tá falando sério? Tô falando sério. Que loucura. Ah, é verdade. Acho que no mesmo final de semana, é verdade. Eu fui no casamento dele. Cara, a Que gente loucura, casou no no mesmo, mesmo dia. É dia. verdade, é verdade. E aí, como é que tá a tua vida de casado? Cara, tá igual. Pelo jeito tá igual a sua. Do jeito que a gente tava conversando aqui, tá igual. Não, é um desafio, cara, porque assim, são... desafio. Pô, imagine, a minha família, ela é, por parte de mãe, eles são alemães mesmo. Pra você ter uma ideia, meu avô lutou na guerra. Pela parte louco. alemã, né? Caramba. Obrigado, lógico. Ele Não, era uma sim, criança, acho que exato. ele tinha 12 ou 13 anos, só que na época, cara, Não tinha conversa. manda quem tá Vai. vivo, sabe? Quem tá aí, vambora. Vai Lógico. homem, daqui a pouco homem já não tem mais, então vai velho, vai novo, vai todo mundo, cara. Vai pra linha de frente, sabe? Meu Deus. E sim, meu avô lutou na guerra e daí fugiu pro Brasil e tudo, e daí aqui ele fez a vida dele. Junto com a minha avó, que também é alemã, só que quem veio foi a bisavó. Então ela já era mais abrasileirada e tudo, mas pra você ter uma ideia, dentro da casa deles falava-se alemão, não falava-se português, sabe? Então era Outra uma cultura. família, é uma outra cultura. Uma outra cultura. E Bem por diferente. parte do meu pai, eles são descendentes de portugueses com índio. Tanto é que você olha pro meu pai, ele tem cara de índio, sabe? É engraçado. Tanto é que a gente tem uma chácara pequenininha, assim, em Colombo. E lá ele chama meu pai de japonês. Porque ele tem o olho meio puxadinho, tipo índio, assim, sabe? Ah, o japonês. E meu pai não é japonês, né? Mas é meio índio, sabe? Que tem o olho mais puxadão. E a família da minha esposa, que é a Claire, eles são árabes. Cara, é uma cultura completamente completamente. diferente, sabe? Então, assim, por exemplo, né? A família dela é muito do comércio. Então, eles são muito inteligentes, assim, para lidar com o comércio. E a minha família é ao contrário disso. A gente valoriza muito o trabalho também, mas a gente não lida tão bem com o dinheiro, sabe? Então, por exemplo, qual que era a filosofia lá de casa? Você vai ganhando de colherinha, vai ganhando de pouquinho. De pouquinho. Aí quando você junta um montante, você compra um terreno, aí você monta a tua casa, aí você compra outro terreno, sabe assim? Tanto Você é vai que... construindo conforme você vai ganhando dinheiro. Perfeito. Então, assim, por exemplo, eu me lembro, mais ou menos, né? Que eu nasci, meu pai tinha uma cobertura, que era na Visconde Guarapuava, sabe? Sim. E ele adorava aquela cobertura. Só que daí eles decidiram que, agora que tem filho, eles têm que morar numa casa. Aí tá, então ele vendeu a cobertura, comprou uma casa, sabe? Só que, cara, pra você manter uma casa fazendo odontologia, é caro. Ou A seja, conta não fecha. é lógico. Não, até fecha, mas, pô, você tem que trabalhar Tem que muito trabalhar mais, entende? Sim. Se a gente diminuísse o custo de vida, poderia trabalhar menos, curtir mais e tal, mas tudo bem. Vamos morar numa casa. Depois que a gente foi morar nessa casa, daí eu me lembro que o próximo investimento dele foi comprar um apartamento na praia.
Porra, cara. Sabe? O sonho de todo adulto dos anos 90 era um apartamento e uma casa na praia. É, você fala assim, cara, isso não é um investimento. Hoje eu penso, Tá. né? Na época, pô, pra mim é barato, né? Duas Vamos pra alegrias, praia. né? A hora que você compra, a hora que você vende. Lógico, lógico. E ele comprou um apartamento na praia. Aí tá. Então, pô, agora a gente tem 2 passivos, né? Por pensar bem certo, Perfeito. nenhum dá dinheiro e Nenhum custa. me rende nada e eu tô só Esse tirando do apartamento na bolso. praia é o mesmo que ele tem até hoje? É o mesmo que ele tem até hoje. Mas uma grande sacada que o seu pai aprendeu foi de alugar na temporada. É agora, mas E é que na aprendeu a época a gente tornar o usava ativo, na é. temporada. Entende? Pô, é em Bombas. O apartamento tem Bombas, né? Cara, Bombas, acho que tem... O município de Bombinhas, se não me engano, tem 5 mil habitantes. Ou na época que eu recebi essa informação, tinha 5 mil habitantes. Na temporada tem 500 mil, entende? Nossa. Tipo assim, vup, né? Nossa, é bizarro. Só que... É bizarro. é, Santa Catarina tem esse Só que isso agora, né? acontecimento. Porque antes, 20 anos atrás não era tudo isso Não também, era né? tudo isso, é. Mas assim, cara, você só consegue alugar dezembro, janeiro, fevereiro. Ninguém quer alugar o teu apartamento em julho, entende? No frio, sabe? Ninguém quer passar um mês em agosto na praia, em Pô, Bombas. é lógico, Não o tem cara como. quer fazer outra coisa da vida dele, né? Então, assim, e bem nessa época que a gente ia pra praia. Ficava lá o mês, entende? Passava o mês lá, ou seja... Passava o inverno. Não, a gente passava o Antes. verão. Ah, o verão. verão lá. A gente passava, ou seja, a gente, toda época que a gente podia alugar, na verdade a gente ia lá e a gente usava Sim. o apartamento, né? E tudo bem, tudo bem. E aí foi ganhando um pouco mais, e daí ele foi comprando um terreno aqui, um terreno lá e tal, e foi mais ou menos assim que ele foi mantendo o negócio, Aham. sabe? E, cara, eu acho que é uma maneira de pensar a vida. E quando você olha assim, por exemplo, pra família da Claire, dá pra ver que eles administram o dinheiro como se o dinheiro fosse um meio, entende? Perfeito. Então, por exemplo, pô, vou comprar isso aqui, mas isso aqui eu acho que eu consigo alugar, isso aqui eu consigo construir uma loja, sabe? Tipo assim... Uma o ferramenta. menos passivo Uma possível. ferramenta, Quanto menos cara. tirar dinheiro do bolso deles, melhor. Exato, Então, o exato. que isso aqui pode me gerar de renda? Exato, É exato. nessa... E a gente Essa tem, ideia. Inteligente, sabe? a gente tem principalmente no mercado financeiro, tem aquele dogma de, dívida é ruim. A alavancagem, ela não é ruim. O problema é que tipo de alavancagem você vai usar. Então, se você for alavancar o seu negócio, dar dinheiro de terceiros para construir um negócio, pô, melhor dos dois mundos. Você tá pegando dinheiro de outra pessoa para tomar risco para você ganhar mais dinheiro. Total. Agora, quando você pega dinheiro do banco, por exemplo, para comprar um negócio que não vai te gerar renda, você só tá gastando dinheiro. Gastando dinheiro. Que não é seu e você vai pagar muito caro pra isso. Então, eu acho que é importante que talvez na família da sua esposa tenha essa visão de passivo e ativo que faz sentido. Total. E é uma maneira de pensar o dinheiro muito mais inteligente, sabe? Isso é uma coisa que eu concordo e eu já falei com meu pai e ele também concorda, sabe? Que é primeiro uma coisa de geração que você Perfeito, falou. Pô, perfeito. toda pessoa Perfeito. daquela geração, eles querem falar que eles têm um apartamento ou uma casa na praia, né? Como se fosse realmente um status. Exato. Né? Mas no final das contas, isso aí representa que você vai ter que trabalhar mais para manter essa mesma coisa, né? Manter girando. Manter girando porque o processo. acaba sendo uma coisa cultural, né? Igual a gente tá falando de culturas. A família da tua esposa tem uma cultura diferente. Então, por Cultural. isso que eles talvez olhem pro dinheiro de uma forma diferente. Eu digo isso porque, cara, eu entendo perfeitamente. Minha mãe tem comércio também. Então, lá em casa, sempre foi... Cara, o dinheiro, ele é um meio. Isso, é um Então, meio. eu preciso fazer isso... preciso fazer isso aqui trabalhar para mim. A minha empresa precisa me render dinheiro. Eu não posso ter muito passivo. Então, é uma coisa cultural. Que aqui no Brasil não é tão Comum. difundida e não é tão comum. É isso mesmo. Então, aqui a gente foi acostumado a comprar alguma coisa financiada. Então, eu vou financiar por 30, 20 anos alguma coisa. E é isso. E é isso, exato. Essa é a minha maneira de Isso. prosperar. Exato. Então, e aí volta porque a gente tava falando. Quando você chega com alguma ideia nova e fala pro cara, olha, talvez isso aqui não seja o melhor caminho para você seguir. Você é recebido com pedras. Fala, cara, não, tá errado. Pô, minha vida inteira foi assim. Meu pai duro, foi cara, assim, trocar. meu avô foi assim. Como que agora você tá me falando que eu não posso gastar meu dinheiro? Cara, pode, mas gasta com parcimônia. É lógico. Mas, e é difícil, né, cara? Porque eu imagino que deve ter um equilíbrio financeiro que vocês com certeza conseguiriam dar um escopo muito mais inteligente que o meu, mas assim, o cara que poupa sem gastar R$1 com ele também,
não é uma situação saudável, né? Ele bate os parafusos, não é isso? Cara, Exato. exatamente. O que a gente preza muito para os nossos clientes é esse equilíbrio. Então você precisa entender que o dinheiro é um meio. Ele não é um fim. Você correr atrás do dinheiro simplesmente pelo dinheiro, cara, isso não vai te trazer a felicidade que a gente comentou lá no começo. Aham. Você precisa encontrar o que te faz feliz e essa riqueza por trás do dinheiro. Esse é o segredo. É isso que a gente mostra para as pessoas. Cara, você gosta de viajar? Continue viajando. Só que viaje planejado. Isso. É Legal. esse o segredo. Então você quer comprar um carro? Quero. Cara, vamos se planejar para comprar esse carro. Você não precisa financiar. É claro, tô aqui falando em situações, né, no mundo ideal. Então, o nosso trabalho é esse. É levar essa maneira diferente de pensar Lógico. para falar, olha, você pode continuar fazendo suas coisas, cara. E vocês estão indo exatamente contra o vendedor, né? Porque, por exemplo, quer ver? Uma das coisas que a gente faz no curso é ensinar o cara a vender. E quando você vai ensinar o cara a vender, ou quando você vai vender para alguém, uma das coisas mais importantes é você pegar o cara no calor do momento. Com Entende? certeza. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma reabilitação de resina composta, o cara chega e tal, vamos dizer que vai custar 10 mil reais, por exemplo, vamos botar uma estimativa, 10 mil reais. O que eu falo pro meu paciente? Eu falo assim, olha, é difícil, né? Pô, você vai me pagar sem saber como é que vai ficar. Eu acho que isso aí não é uma boa ideia. Vou fazer o seguinte, eu vou fotografar você, vou moldar a tua boca para eu poder planejar, para eu saber exatamente como é que vai ser. E eu vou fazer um provisório para você poder olhar como vai ficar. E por esse projeto eu vou te cobrar 1.000 reais, que é bem menos do que custa o total, que eu dou uma estimativa, mais ou menos vai custar 10 mil reais, mas eu quero te cobrar 1.000 reais para você olhar como vai ficar, e se você gostar, você A gente acerta conversa. o resto e eu faço. Se você não gostar, a gente para por aqui e continua amigos do mesmo jeito. Beleza, aí eu fotografo, moldo, tal, na semana seguinte ele volta, eu faço esse provisório para ele, e depois de fazer o provisório, eu passo o valor final. Por que essa logística ela faz mais sentido, ou essa timeline Esse de caminho, protocolos, esse caminho faz mais sentido? Porque primeiro você encanta o cara, e aí depois ele paga. É microcompromissos, né? Exato. O cara já Lógico. pagou 1.000, pô, daí ele vai entrando no funil. Exato. E quer ver um... Não, e o cara sai de lá bonito, né? E o cara... Sai com o dente Exato. bonito, chega em Vende- casa, vender vai com os sonho é amigos, bom, os caras pô. falam, pô, o que você fez? Perfeito. Não tem como esse cara voltar atrás. Perfeito. Se ele for pra casa, é o melhor dos caminhos. Mas já falo por quê, mas a chance de ele converter é muito maior. Muito. Porque ele teve um negócio que nos artigos científicos chamam-se como eye candy, que é doce aos olhos. Ou seja, quando você vai comprar um carro, você chega lá e fala, quanto custa aquele carro? O vendedor, ele não fala o valor, ele fala, cara, faz um test drive. Vamos dar uma volta. Aí você dirige e fala assim, eu mereço. Pô, Eu mereço é a pior Essa cagada é a- que você pode essa fazer. Quando é a você faz frase- isso é porque você tá fazendo cagada. É sempre O isso eu mesmo. mereço e eu trabalhei tanto É. é o clássico. É o clássico. clássico. É o clássico. É o clássico. São as duas frases mais complicadas pra tudo. Pro Exato. mercado financeiro, então. E pro vendedor é uma delícia. E pro vendedor Fala é assim, uma delícia. cara, eu vou pegar o cara Merece mesmo. fácil, né? Não, o pô, cara merece. que pensa com o estômago. Eu né? trabalho tanto, por que eu não posso comprar? Não, Perfeito. mas você falou que o nosso trabalho ele é contrassenso do vendedor, mas aqui nossa venda, ela também funciona igual de todo mundo. Só que eu gosto de falar que a nossa venda ela é venda com verdade. Sim. Então, pô, você vê no mercado financeiro, principalmente na nossa profissão, ganhos, a pessoa fala, não, você vai ganhar um monte de dinheiro, vem aqui que eu vou te... Você vai ficar rico. Eu sento na frente da pessoa e falo assim, ó, vamos falar a realidade? Quanto você tem, quanto você consegue poupar? Cara, você vai ter que trabalhar pra ficar rico. Aí a pessoa fica triste. Muitas pessoas falam, cara, Lógico. como assim eu vou ter que trabalhar pra ficar rico? Natural, né? Eu falo, pô, cara, mas... O É que assim você funciona. quer? Se você quer jogar na loteria, pode jogar, mas se você não trabalhar, você não vai ficar rico. Então, nossa venda ela é com a verdade. Esses Sim, funis todos funcionam também. Só que, cara, é complicado. Tem que ser verdadeiro, né? Senão você vende, mas depois não consegue entregar. Exato. Perfeitamente. Mas a ideia de você vender no calor do momento é Não, muito excelente. verdadeira. Ela é excelente. Não, Isso, é. e vem muita gente machucada no nosso caso também. Então, é o calor do momento. Pô, fui machucado por tal instituição. E aí você já... Pô, o cara tá
inclinado, vamos só dar um empurrãozinho. Isso, exato. Ele já sabe que esse negócio de ser impulsivo, ele já sabe que isso ainda já não funciona, né? Isso aí acontece muito muito O também, né? impulso, ele é um cemitério de ideias ruins, né? Porque você tá ali no calor do momento, cara, você toma decisões que não fazem sentido. E isso não é só financeiro, tá? É pra vida. Você briga com alguém, cara, no impulso você pode responder alguma coisa que depois se arrepende. Então, cara, dá um tempo, pensa, entende se você realmente precisa daquilo. Sabe o que ele tá falando isso aí pensando no casamento, né? Certeza. Isso aí O João vai chegar nessa fase, ele vai me entender. Ele vai entender o que eu tô falando. E na hora é melhor você respirar, dar uma volta, vai pra academia. E assim, você tem toda a razão, cara. E a Claire é assim também, ela falou, agora eu não quero conversar. E eu insisto em conversar, e sempre que eu consigo insistir, dá pau. Não, você não tem tem razão, jeito, cara. Não vai tem pensar jeito. primeiro. Não tem jeito. Eu faço a mesma coisa. Cara, se a gente conversar agora, não vai ser legal. Vai dar briga. É. Não tem como. Tá os dois irritados, tá o calor do momento. É o impulso. É isso mesmo, cara. É por aí o negócio. É muito louco. É por aí. Ô, Renato, deixa eu te perguntar, cara, entrando um pouco na linha fazendo esse paralelo entre a sua família e agora a sua esposa, né? Sua família nova. Vocês têm algum tipo de hábito financeiro ou ela trouxe algum tipo de hábito financeiro para a vida de vocês, como casal, ou ela sozinha, ou algo que você faz sozinho? Me conta um pouco se vocês têm isso já dentro da família agora nova de vocês, né? Você e a Claire. Tá, assim, desde que eu me formei, eu venho poupando, sabe? Eu venho poupando, guardando. E é uma coisa mais ou menos natural, né? Eu acho que, cada ano você ganha um pouquinho mais, né? Você vai reconhecendo, vai tendo mais reconhecimento, você vai escalando o valor que você ganha e tal, né? Então, mais ou menos isso que tem acontecido comigo, assim, sabe? Cada ano eu percebo que eu ganho um pouquinho mais com o meu trabalho. Perfeito. E as minhas aplicações, elas são rasas, igual uma piscina de criança, né? Você sabe disso, agora né? eu quero ver se você vai falar a verdade Não, ou se você vai inventar. Não. Tô olhando bem nos seus olhos nesse momento. Não, elas são rasíssimas, cara. Porque assim, qual que é o meu problema? Eu não tenho tempo, né? Eu trabalho muito e não tenho tempo para, por exemplo, colocar em algo que eu preciso ficar de olho ali, se eu não tenho que vender e colocar para lá, sabe? Isso aqui não é para mim mesmo, assim, exato. Hoje, né? Hoje, por exemplo, isso Tomara que nunca seja, né? Espero também. Espero que você tenha cada vez mais trabalho para não ter tempo disso. Isso quer dizer que você vai estar prosperando no que a gente tava falando, que é como você vai ganhar dinheiro. Que é trabalhando. É lógico. Mas, por exemplo, assim, meu pai tá numa outra época da vida, né? Ele é um cara que fica toda hora aqui, cara, vou aplicar aqui, vou não sei o que lá, sabe? Porque ele já tem mais tempo também para poder se organizar, que é uma coisa que eu quero fazer muito mais cedo do que ele tá fazendo, que ele só tá fazendo agora. Essa é a grande realidade. Então, assim, como é que nós fazemos, né? Desde que a gente casou, a gente se uniu na clínica. Então, eu tinha uma clínica, na verdade eu tinha um consultório, né? Clínica é quando você tem mais cadeiras, eu tinha um consultório. Era eu e uma secretária, sabe? Que é a Rosemary. Um sonho. E um sonho. Que importante sempre foi meu braço. Importante é o sonho. Meu sonho. E ela sempre foi meu braço direito, assim. Ela sempre me ajudou em absolutamente tudo, assim, sabe? Realmente, assim, cara, eu tenho uma dívida de gratidão, assim, gigantesca com ela, sabe? Que legal. Não, até imposto de renda ela me ajudou com o primeiro, sabe? Eu não sabia que tinha que fazer o imposto de renda. Você fez o imposto? Imposto do quê? Que imposto? Que você já não paga o imposto? Eu já não pago todo mês o troço lá do imposto. Cara, nesse nível, sabe? Caramba. Então a gente tinha um consultório e tal. E aí, esse negócio de curso começou a dar certo. E um consultório odontológico, ele custa muito caro. Então, assim, o custo operacional é muito alto. E o de curso, não. O custo de curso, ele é baixo. Então, se você olha assim, o de curso, eu não ganho mais, mas eu gasto menos. Então, no final das contas, o que sobra é mais. Exato. Né? Eu comecei a ir mais para curso e o meu consultório começou a ficar de lado, assim, sabe? De lado em que sentido? No sentido de que o cara quer marcar comigo é para 2 meses, sabe? 3 meses. E isso ainda acontece até hoje. Mas a Claire, ela veio como uma pessoa que veio para administrar e ela recebe os pacientes antes,
num horário razoável. Tipo, vamos marcar pra semana que vem? É mais razoável sim. do que daqui 3 meses que o cara já desistiu. Já foi procurar Inclusive outra tem coisa. métricas, né? Se você chega passa de 2 meses, pelo menos em médico é assim. Quer dizer que tá uma coisa errada, porque ninguém passa de 2 meses pra esperar uma consulta. Não faz sentido, não faz sentido. E até tinha gente que esperava, sabe? Mas eu achava um absurdo. Eu falava, cara, não acredito que você esperou 2 meses Pra vir aqui, comigo, cara. Pra vir aqui, ser atendido por mim. Pelo amor de Deus, né? E aí, tudo bem. Aí ela recebe num tempo razoável e tal. E aí, hoje a gente montou um corpo de dentistas, né? De odontólogos. Então, por exemplo, tem todas as áreas e na minha área tem uma outra pessoa que eu acho que é tão boa quanto eu, sabe? Acho mesmo, que ela é muito competente. Tem um outro Renato. O nome dela é Juliana, mas é um outro Renato. É outro Renato. Ela tem uma qualidade, assim, de odontologia Porra, que legal. excepcional. E quando a Claire oferece, ela oferece eu como um dentista e oferece a Juliana como dentista também, com a mesma qualidade. E a gente sempre fala, olha, tem a mesma qualidade, usa os mesmos materiais, a mesma técnica. A diferença é que ela tem mais agenda, então a gente consegue cobrar um preço mais tranquilo. Agora, se você quiser a assinatura dele no teu dente, aí tem que esperar 2 meses ainda, entendeu? Exato. Então, geralmente é assim que a gente tem feito. Só que para esse processo todo acontecer, a gente teve que sair de um consultório, que era uma cadeira odontológica e um escritório, para uma clínica montar com uma estrutura, várias cadeiras e tudo mais. Então, a gente está nesse processo agora, sabe? E nós reformamos e tudo mais, e vamos passar por uma outra reforma agora no carnaval. Então, você me pergunta, onde é que tá indo o meu dinheiro? Na clínica. Na clínica. Tá. No teu Onde negócio. que é a clínica? No JuVV, na Machado de Assis 330. Já vou fazer minha propaganda, né? O marketing, Por favor, né? Por favor. Quantas cadeiras, Renato? Cara, a gente tá com 4 cadeiras. 4 cadeiras. E vocês têm plano pra Expandir? expandir, crescer? A nossa ideia é expandir, sabe? Mas primeiro a gente precisa lotar as 4 cadeiras girando de maneira simultânea, que não é uma coisa que acontece, assim, sinceramente, não, as cadeiras elas não estão Não tem sempre Sempre alguém ocupado. ali 100% do tempo perfeito. disponível. E tem um dentista que eu acho muito inteligente, cara, principalmente na parte assim de administração, ele chama-se Felipe Valverde. Ele é do interiorzão aqui. E ele fala assim, cadeira odontológica parada é tipo avião no chão. Só dá despesa. Só dá despesa. Né? Que a manutenção, imagino que do Não é material barato. deve ser caríssimo. Perfeito. Mas, Renato, deixa eu te perguntar. Você falou muito sobre trabalho aqui, até fazer um paralelo que eu conversei com você no WhatsApp. Quando a gente perguntou de hobby, você falou, ixi, o que é meu hobby? E aí eu volto uma pergunta, cara. O que é o objetivo de tudo isso? Pô, construindo esse império todo, o que vai te trazer uma realização? Já parou a pensar nisso? Cara, eu, assim, ó, não muito. Mas eu vou te falar o que eu pensei até agora. Que eu achava, né, que é o que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito amigo de todo mundo, sabe? Gostei de falar e sempre gostei de ser uma pessoa conhecida por todo mundo, sabe? Ter muito amigo e tudo, sempre foi o meu negócio. Pô, isso é E eu nunca fui... maravilhoso. É uma Já característica. tava no marketing eu acho que é uma vantagem, assim. Muito. Mas, Muito, em muito. contrapartida, eu nunca fui o cara mais inteligente, sabe? Por exemplo, minhas notas, elas sempre foram ali, média, sabe? Não era reprovado, mas também não era o aluno A. Não disputava prêmio de melhor aluno da sala. Nunca nem perto disso, sabe? Eu tenho uma foto, cara, deixa eu ver se eu encontro aqui fácil. Eu tenho uma fotografia, cara, de quando eu passei no vestibular. As pessoas não botavam fé que eu ia passar. Pô, estavam É confiantes verdade. em você. É verdade, cara. E eu sou esse cara aqui, ó. Eu vou postar essa foto. Cara. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver ali, Dá né? pra ver? Essa Pô, pessoa isso aqui aqui sou eu. O pessoal realmente o pessoal tava vibrou. confiando em você. Cara, ninguém botava... Meus professores mandavam mensagem depois assim, cara, eu não achava que você ia passar. Isso é um Porque- case de sucesso pra mim aqui. Sucesso. Cara, assim, realmente, porque Caramba. ninguém botava muita fé, né? Mas eu sempre gostei muito de falar e tudo Pô. mais. Que ao contrário, por exemplo, da minha irmã. Minha irmã é uma pessoa mais parecida com meu pai, é uma pessoa mais introspectiva, né? Então ela é mais pra dentro. Só que ela é genial no que ela faz. Então, por exemplo, ela passou em medicina sem cursinho, sem nada, sem estudar direito. Que isso. Ela só, Caraca. vou fazer. Tinha No terceirão. ela não Aquela fez leve cursinho. comparação caseira, então, É. entre irmãos. Coisa boa, coisa Ficava boa. bom pra você. Exato. Só que, pô, assim, na escola, né, eu sempre conhecia todo mundo. Inclusive, como ela tem 3 anos de diferença, até os amigos dela, as amigas dela, eram todos meus amigos, entende?
Que depois de uma certa idade, meio que 3 anos de diferença não faz Não faz, tanta exato. diferença, né? Sim. E aí, pô, era mais amigo meu do que dela, pra você ter uma ideia. E ela sempre foi ali focada nos negócios dela, sempre foi bem na dela. Então, são inteligências diferentes, né? Tem gente que tem inteligência emocional, tem gente que tem uma inteligência realmente, assim, de entender conteúdos. E cada um tem a sua inteligência. Então, eu sempre gostei muito de ser uma pessoa que Comunicativa e de vários amigos. Isso. E eu falei assim, cara, eu quero ser uma pessoa famosa, sabe? Na odontologia, eu quero ser famoso. Foi a minha primeira vontade, assim, tua sabe? tua primeira meta. Minha primeira meta. E aí, cara, não que eu seja a pessoa mais conhecida de todas, mas eu me tornei uma pessoa conhecida, sabe? No meio odontológico, assim, uma pessoa conhecida. E aí, pô, depois eu percebi assim, cara, famosa por famosa, não sei. Eu quero ser uma pessoa respeitada no meio odontológico. Aí é muito diferente. muda Tem a outro conversa. peso. Exato. Muda a conversa. E como que você mede o respeito? Não da tem como. audiência? É difícil, né? É difícil, né? Porque, pô, até... exemplo, assim, o meu público é um público mais, como eu te disse, recém-formados, acadêmicos, e é um público que eu surfo muito bem. Agora, vamos pegar um exemplo, vou dar nome aos bois, né? Vou pegar um exemplo de uma pessoa que pega o público AAA. Aqui chama-se Newton Fall, tá? Newton Fall Jr. Até o nome do cara é bom, né? Pô, Ah, não. boa, Com esse nome aí, eu só atenderia a classe A. Nasceu pra isso, nasceu. pra isso. Tá louco. E ele já é um dentista, deve ter mais ou menos uns 60 anos, sabe? Ou perto disso. O cara tem experiência, know-how e... E esse negócio de resina composta, ele e meu pai trabalharam juntos. Legal. E eles trouxeram o negócio da resina composta pro Brasil e tudo mais, a odontologia estética, então eles trabalharam juntos durante muito tempo. Meu pai foi muito mais pra parte de ser dentista de fato, e o Newton... Clínica, né? Clínica, exato. E o Newton foi totalmente assim para ser professor. Então, para você ter uma ideia, ele tem um instituto aqui em Curitiba e ele tem uma turma em português e outra em inglês. Uma em português e outra em inglês. Ele recebe mais gente de fora do que propriamente do Brasil. Ele é conhecido mundialmente pela odontologia que ele pratica, que é uma coisa excepcional. Então você tem Criação um benchmark. dele? Hã? Criação dele ou não? Isso que ele pratica, isso que ele faz, ele que criou a técnica, desenvolveu... Cara, assim, ele melhorou radicalmente, sabe? Tanto é que em qualquer artigo que você veja, assim, de resina composta, o nome dele tá lá. Então, ele é uma pessoa que eu considero respeitada. Esse é um cara respeitado. Assim, sabe? Ele é um cara respeitado. E famoso, provavelmente. Muito famoso. Mas não O cara só conseguiu famoso. unir as duas coisas. Exato. Mas não só Famous. famoso. Respeitadíssimo, assim, sabe? Que legal. Ele, pô, você fala com qualquer um, assim, ele é um cara que só falta beijar o pé dele, assim, porque ele realmente... Cara, ele é o cara, assim, sabe? Eu acabei pensando aqui, para traçar mais um paralelo à nossa profissão. Existe uma guerra entre dentistas da resina e dentistas da faceta... Da cerâmica. Da cerâmica? Existe? Cara, existiu uma época, sabia? Tipo Uber e táxi, essas coisas assim. Porque a polêmica, ela vende também, né? Então, existe, de certa forma, assim, existia um curso, inclusive, que era resina versus cerâmica. Esse era o nome do curso, entendeu? E o Rafa, uma das pessoas assim, que me ajudou muito nesse começo, me deu as minhas melhores oportunidades, é um professor do Rio de Janeiro chamado Rafael Monte Alto. Cara, assim, ele é como um segundo pai, ele me apadrinhou realmente na odontologia, sabe? E me deu as melhores oportunidades e tudo mais. E ele trabalha muito com cerâmica e eu trabalho muito com resina. Então a gente sempre brinca, né? Porque assim, a cerâmica você tem que desgastar dente para fazer, mas dura muito mais. E a resina você não desgasta, mas dura menos. E aí, às vezes eu tô dando um curso, ele abre a porta e fala assim, ele tá ensinando aqui a fazer o provisório, depois eu venho aqui e ensino a fazer o definitivo, porque dura muito, né? Por exemplo, a boca da minha mãe foi feita pelo meu pai há uns 25 anos atrás. Você olha, tá perfeita, entendeu? Cerâmica, né? Uhum. E a resina já não estaria com certeza, sabe? Resina de quanto tempo que tem que trocar? Cara, uma expectativa de uns 5 anos, mais ou menos. E a cerâmica? Depende, cara. Depende, mas dá pra dizer Imagina que uns 15, 20, 30 Nossa. anos, sabe? É muita diferença, É muita né? diferença. E aí eu falo assim pro Rafa, né? Eu falo assim, pô, professor, tudo bem, né? Mas na boca da tua esposa você pediu pra eu fazer resina, né?
E é verdade, né? Então aí não tem discussão. Exato, na boca da tua esposa foi resina. Na boca da tua irmã eu fiz resina também. Pô, Pô. daí fica difícil, né? Como é que você não vai estar no meu time? É, lógico. Eu falo pra ele, ó, assim, daí quando ele tá dando a palestra, eu falo assim, cara, vocês aprendem aqui a destruir dente, e depois eu venho aqui e ensino a reconstruir com resina. Né? Deixa que eu ver. E quando a cerâmica quebra, a resina pode fazer esse papel também? Pode, mas é duro, cara. Porque, por exemplo, quando você faz 10 dentes de, resina, de cerâmica, por exemplo, aí o cara, sei lá, tava no barco, se empolgou, foi abrir uma garrafa de cerveja e quebrou clássico. a cerâmica no Agora meio. no carnaval, inclusive, acontece bastante. Muita coisa. Quando você pode reparar a cerâmica com resina, sabe? Só que o teu paciente vai falar, não, beleza, ele vai tratar como provisório, porque não é o mesmo material, né? Ele fala, tá bom, esse provisório. Mas quando é que a gente vai colocar uma cerâmica de novo? Ou seja, ele quis dizer, quando é que vamos colocar o definitivo de novo? Né? E quando o cara lasca uma resina, você pode reparar só com resina, e aquilo ali já Tá é resolvido. o definitivo. Né? Então a cerâmica, ela tem um reparo muito mais difícil. Talvez o custo de manutenção da cerâmica, ela é mais complexa e mais cara do que o da resina. Total. É como você... E assim, para você fazer uma boca grande de cerâmica, cara, custa um carro. Sabe? E custa a manutenção de um carro também. Então, pô, você tem que ir lá, tem que ir no dentista, tem que cuidar, entendeu? É um carro importado versus um carro popular brasileiro. Exato. Faça a sua escolha. Exato. E a resina, ela pegou muitos jovens por conta disso, né? Tirando um cara que já tem dinheiro de família, o cara que está começando a vida, para ele faz mais sentido fazer um investimento menor, nem que daqui 5 ou 10 anos, quando a resina envelhecer, ele faz essa troca e aí vai para cerâmica, entendeu? Você sente que você consegue passar mais autoridade para essa galera que está chegando agora pela tua idade? O que você imagina assim que seja um ponto que seja o teu diferencial mesmo na hora de falar com essa galera? Será que é essa autoridade pela idade, por estar fazendo isso há muito tempo? Eu acho que a ideia da autoridade, principalmente nas redes sociais, eu aprendi com a pessoa que faz o meu tráfego pago, sabe? Porque ele faz o tráfego pago, é o Diogo, e a esposa dele, que é a Camila, faz os copywritings, ela faz essa parte, sabe? E ela me ensinou a contar uma história com um começo, meio e fim que fique atrativa também, Legal. entendeu? Sim. Porque, pô, você pode contar a sua história de diversas maneiras. Exato. Só que se você embalar ela num papel de presente mais bonito, ela é mais vendável. Perfeito. Né? Então, isso eu aprendi com ele. Mas eu acho que existe mais do que só a autoridade, existe a identificação. Conexão, né? Conexão. Porque, por exemplo, você pega um cara que, sei lá, tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, e vai te ensinar a fazer resina, e o cara imagina assim, vai fazer resina, então eu vou ter sucesso igual ele. Bom, mas eu não quero ter sucesso com 70 anos. Eu quero ter sucesso com 26, sabe? Eu quero fazer isso aqui, ó. Então, eu acho que o cara consegue se identificar mais com não, eu vou conseguir chegar lá mais rápido. Ele consegue ver o fim da linha mais rápido do que no outro caso. Eu acho que sim. Eu acho que existe esse negócio da identificação mais do que a autoridade, sabe? Porque eu nunca fui o cara, assim, de criar polêmica ou como diz meu pai, botar o pau na mesa, entende? Tipo, é isso aqui e acabou. E acabou. E Nunca falar foi mal dos outros modelos nunca foi o meu negócio, sabe? Eu sempre fiz o meu ali e tal. Então, eu acho que não é muito autoridade no sentido de eu digo isso e quem não diz igual eu tá errado, sabe? Então, Nunca foi o meu eu te negócio. acompanho há um tempo e você usa uma estratégia de marketing que é legal, porque assim, é resultado. A pessoa fala, pô, cara... Não tem como contestar. Exato. Isso, não tem. isso. Você não fica fazendo nada de funil de venda ali, pelo menos eu não vejo. Não tem aquela coisa muito apelativa. Cara, resultado. Eu tô aqui dando um curso aqui, tô fazendo isso aqui, e a pessoa fala, cara... Ou ele é muito bom em mentir, ou ele faz coisa pra caramba, tá ligado? O cara é bom no que ele tá fazendo. É isso. É essa a ideia. Não vou... Como é que eu vou dar o exemplo? Cara, assim, ó. Eu sou o cara da resina composta. Cara, não é eu que tenho que falar isso. Né? Você entende? O outro tem que falar, né? Falar, esse cara aqui, ele sabe o que ele tá fazendo.
Tem muito mais força, né? É igual você mesmo falar que é humilde, né? Eu sou humilde. Porra, Pô, aí não dá. tá errado, né? Então é uma coisa São errada. os outros que tem que falar que você é humilde ou não, né? Sim. Mas é difícil você botar a sua autoridade, né? Não, sou e o trazer cara, essa tá errado. coisa pra gente que é consultor, que mexe com dinheiro. Quando a gente vai numa roda conhecer pessoas, eu sou uma pessoa que eu fico desconfortável em falar, eu sou o consultor financeiro. Eu prefiro com um difícil. amigo do lado falar, pô, esse cara mexe com dinheiro. Pô, quebrou o gelo. Lógico. Porque senão parece aquela coisa, pô, cara, eu tô querendo contar vantagem, eu tô contando coisa. Quando uma segunda pessoa fala de você, um terceiro no caso, cara, parece que fica mais leve. Lógico. Entendeu? Lógico. Então E isso é a muito melhor legal. maneira. Eu tenho Isso, um existe, amigo. isso é estratégia de venda, sabia? Isso Exato. se você combina com essa segunda pessoa, isso é Pra uma estratégia desassociar, de né? venda. Eu É. tenho um amigo que ele fala que ele não gosta muito de seguir influencers de finanças porque dá a impressão que ele é burro. Ele fala, cara, os caras, tudo que eles falam, eu faço tudo ao contrário. Pô, eu tô ali ouvindo, me sinto o cara mais burro do mundo. Então eu não gosto de ver, eu não gosto de seguir. Então, é nisso que o João falou. Quando vem alguém e fala de você, melhor. É melhor. E isso é uma estratégia de venda, né? Porque, pô, vender é uma arte, sabe? Sim. Tem gente que já tem no sangue. Por exemplo, a Claire, de novo. Pô, eles são árabes, cara. Árabe lida com comércio desde os primórdios. Desde que a civilização existe. Pelo amor de Deus, sabe? Os caras já estão nessa há muito tempo. Então já tá meio no sangue. Já Ela tá no vende sangue. meio no feeling, sabe? É. Ela nunca fez um curso de venda, mas ela vende bem pra caramba, sabe? Tanto é que desde que ela começou a fazer essa parte, cara, subiu radicalmente o nosso faturamento, sabe? Então ela é muito boa nessa parte de venda, assim. Isso aí é Porra, que legal. indiscutível. Foi o que você precisava, o que te completou Perfeito. no profissional também. É além do lógico, pessoal. com certeza, porque assim, o cara sentava na minha mesa e eu... Não, porque, cara, a gente usa esse adesivo, essa resina... Cara, ele não quer saber. Ele não quer nem saber. Tá errado, sabe? O caminho não é esse, sabe? E ela sabe Você o caminho... tem que vender, ela talvez venda o sonho, essa coisa que a gente tava falando aqui do cara olhar e falar, pô, vai pra casa, a esposa fala, Isso. pô, você tá bonito. Isso. Você Já voltou era, aqui, casou. já era, a venda tá feita. Tá feita. Porque o cara não quer saber da técnica. Ah, não, eu uso a técnica X, Y, isso é Não. melhor ou pior. O cara, você vai resolver meu problema? Eu vou ficar mais bonito? Pronto. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Ele tá comprando... Se ele quisesse saber, ele ia fazer odontologia, né? Exatamente. Ele tá comprando um produto, praticamente, comprando né? uma experiência, né? Uma experiência, exato. Ele quer ficar mais bonito. Cara, Acabou. É isso. É tão simples É, quanto é isso. tão simples quanto isso. é exatamente o que acontece com a gente. Ninguém quer saber se o IPCA vai subir ou descer, se o CDI subiu ou Lógico. desceu. O cara quer saber se você vai resolver o problema dele, se você vai cuidar do patrimônio dele e se você vai entregar um trabalho de excelência. Com confiança, né, com princípios básicos, mas é isso. O cara não... O assunto é chato. O assunto é Então, chato. cara, você vai resolver meu problema? Cara. Vou. Então é isso. Sim. Resolva. Porque se ele não achasse o assunto chato, ele mesmo ia fazer o dele. Ele não Perfeito. teria que terceirizar esse Perfeito. tipo de Não, atividade. E você olha o nosso assunto, você olha na internet, assim, você hoje já virou, graças ao Thiago, o Bruno já virou uma coisa mais difundida na internet. Então, cara, todo mundo tá falando taxa LIC, tá falando não sei o quê, tá falando não sei o quê. Cara, eu sou do meio. Acho chato pra caramba ficar vendo mesmos posts 1 milhão de vezes. Então, eu uso as redes sociais meio que pra mostrar coisas que nem você. Eu gosto de mostrar resultado, eu gosto de mostrar pessoas que estão atingindo sonhos. Sim. Coisas que atrás do dinheiro. Então, por isso que eu te Isso. perguntei em questão da realização, que era pra você ser famoso, onde que o dinheiro entraria pra você chegar, pô, agora o Renato aqui tá famoso ou famous. Depende do E país, né? o que o Dependendo dinheiro do te país. ajudaria nisso ou não? Não se Cara, você não tem interferência. Assim, ó, pra mim, cara, eu não... Sinceramente, assim, eu não tenho nenhum exemplo, né? Eu queria comprar um carro. Contei essa história ao vivo aqui? Não, né? Não, Nos você comprou bastidores. behind Bastidores. Pô, eu queria Vai ter- comprar um Tem carro. que vir com o conselho do sogro. Vou contar. Pô, eu queria comprar uma BMW 320 e no meu primeiro ano de formado, no final do ano, eu tinha dinheiro pra comprar um carro desse usado, né? Provavelmente era uma BMW 320 RR. Sabe o que é o RR? Não. Resto de rico. Né? O cara já usou, já moeu, Já aí moeu. agora é meu, Agora né? vem pro próximo. Pior carro não tem, né, cara? É resto de rico, né? Aí tá, aí eu não tinha dinheiro depois, se eu comprasse, né? Eu não teria dinheiro nem pro seguro e nem pra gasolina, sabe? Eu só tinha aquele... Cara, era Tem que aquilo morar ali. dentro dela. Morar dentro dela.
E aí eu falei pro meu pai e ele falou assim, cara, se quiser, compre, né? Pô, beleza. Você trabalhou, É. você merece. Você merece. Você merece, né? Renato. Pô. Aí tá, eu falei, tá bom. Aí eu contando essa vantagem na casa da Claire, né? Tava lá na Pô, casa chegou dela. grande, né? Vou Chegou, contar pro sogro que eu vou comprar a BMW. Sogrão vai falar, Verdade. pô, Sogrão vai me sim. dar uma moral agora. É. Daí ele falou assim, meu filho, senta aqui. Daí eu sentei e tal, pra conversar com ele. Aí ele falou, quanto dinheiro você tá ganhando agora? Eu falei, agora não tô ganhando nada. Inclusive, tô aqui conversando com o senhor, né? Tentando agradar, né? Pra ver se vê sobra algum sai alguma comércio pra mim. coisinha, né? Aí ele falou assim, olha, eu sugiro que o primeiro dinheiro que você ganhar, você invista. Você não gaste, né? Aí eu, porra, vou levar em consideração. Então, hoje, eu tenho o mesmo carro que eu ganhei com 18 anos, sabe? É aquele carro, até hoje. E ele é um carro 2014. Cara, e ele tem 10 anos. Ele não é mais o carro que já foi. Mas, cara... Na ele época, a me gente leva esperava pra que o tudo Brasil bem. fosse Confortável. campeão aqui até, na época que ele era novo. É lá, exatamente. A gente achava que o Neymar era uma promessa. Que bom, que a gente ia ser campeão com o Hulk no ataque, o Fred. Nossa. Não, assim, ó, é um carro já antigo, entende? Não vale nada. Daqui a pouco eu vou vender ele pra um ferro velho, sabe? Mas, cara, meio que tanto faz. Pra mim, meio que tanto faz, sabe? Eu prefiro esse dinheiro na clínica, em algum lugar que faça... Mais dinheiro. Que faça mais dinheiro, exatamente. Agora, se eu pudesse escolher algo que eu gostaria de comprar com dinheiro, é tempo. Porque hoje, cara, a minha vida é assim... Eu durmo umas 4 horas por noite, mais ou menos. E eu acordo trabalhando e durmo trabalhando, sabe? É uma coisa maluca. Assim. Isso é bem comum. Cara, tempo, nem você disse, da questão do consultório. Você tem 4 cadeiras. Uhum. Eu imagino que eventualmente vocês vão ter mais cadeiras. Então, o que você tá fazendo? Basicamente, você tá falando assim, ó. Eu, Renato, tenho tempo limitado. Vou colocar outros dentistas aqui pra escalar meu tempo. Isso. E aos poucos, se tudo der certo, e você conseguir, né? Porque aí existe... Você saber o que é o suficiente. O Arthur gosta muito de falar Exato. sobre isso. Cara, até onde eu quero ir. E aí, traçar isso como lei. E realmente, quando chegar lá, você dá uma desacelerada. Que é o Sim. ponto mais difícil. É difícil, Porque né? senão, pô, você fala assim, eu quero ser famoso. Aí você é famoso. E aí? Você vai falar, cara, agora eu quero ser mais famoso. Eu quero ser mais famoso. Isso. Eu quero ser famoso em Marte. Então, cara, esse é um ponto Exato. muito delicado. É o conceito, cara, que eu sou muito fã. São 2 conceitos, assim, financeiros e de vida que, pra mim, moldam toda a minha caminhada, né? Primeiro, esse conceito de suficiência. Então, você saber quanto que é suficiente pra você. E o teu suficiente pode ser R$1 milhão, como pode ser 100 milhões. Mas que você tenha consciência de que esse suficiente vai ser o suficiente pra você viver bem. E que você vai ser feliz com isso. E o segundo é essa questão da liberdade. O que pra mim é importante? Liberdade. O que é a liberdade? Você ter tempo, saúde e dinheiro. Quando você tem essas 3 coisas alinhadas, muito provavelmente você vai ser feliz. Que é o que a gente tá falando. Hoje você tá trabalhando muito, construindo um processo, um império, se Deus quiser. Financeiramente não posso reclamar, mas a saúde já não vai tão bem. Exato. Né? Aham. Então, O tempo tá faltando também. Tempo. E o tá tempo tá faltando. faltando. Então, o que a gente sempre tenta levar para os clientes, e reforçando o que você falou de não vender, é isso. Fala, cara, você precisa ter uma experiência por trás de tudo isso. Não precisa ser só o dinheiro. Precisa ter um hobby. Você Precisa ir pra ter academia, alguma coisa, precisa ir né? jogar uma bola, Eu jogar um sei, tênis, cara. alguma coisa. Eu sei. Que é, no longo prazo, como a gente gosta sempre de falar, no longo prazo, Isso tem aí vai os- fazer falta. vai fazer né? falta. Claro. Eu te convido a jogar Não. tênis comigo. Fechou. Vem aprender Cara, a e jogar eu não tênis. sou ruim, sabia? Eu não Sabe sou jogar? incrível. Sei, eu Ah, jogava. então- aí, então ó, joga então no já é lugar, mas melhor não que o jogava. João, que tá na É. terceira aula. Ah, Eu tô no entendi. primeiro mês. Ele tá... tá Você, passando você na aproveita fase e de já me orientação. ensina, mas vamos jogar. Não, ensinar Pronto. também não, né? Pô, eu jogava quando eu tinha 15 anos, cara. Então, Faz vai ser 12 incrível o jogo. Vai ser ótimo. Mas é um hobby, tá tranquilo, entendeu? Eu já Cara, começo mas assim, vamos começar. Eu topo, eu preciso realmente fazer, cara, nem que seja só... Às vezes alguém pra te puxar, né? Fala, Renato, terça e quinta, das 3 às 4, Isso. cara, você vai travar a tua agenda Isso. e a gente vai jogar tênis. Isso, Aí, mas isso aí é uma coisa importante, cara, porque quando você tem um compromisso com uma outra pessoa, tem um outro peso.
Por exemplo, lá no prédio que a gente mora, eu e Claire, tem uma academia, entende? E a gente falou, pô, a gente vai aqui. lá. Cara, enquanto a gente não chamar um personal, sabe? Pra puxar? Que falar, tô custe aqui. dinheiro, né? Porque a parte mais dolorosa é que custe dinheiro. E ele manda um WhatsApp, estou te esperando, não vai rolar a academia. Cara, a gente não foi nem um dia. Aliás, a Claire foi um dia só. E pra você ver como ela tava com pouca experiência aí naquela academia, ela se trancou dentro da academia, eu tive que abrir. Pra você ver como ela não conhecia Como ela a não academia conhece no o prédio, processo da academia. cara. Você tem uma ideia. Ela se trancou. Ela conseguiu se trancar por dentro, eu tive que descer e abrir pra ela. Foi a única vez que a gente foi lá. E é o que você falou, cara, quando você tem um compromisso com uma outra pessoa, Não tem tem jeito. outro peso. Com Tem outro certeza. peso. Com Isso, certeza. cara. Manda. Cara, e até nessa linha aí, eu gosto muito de uma frase do Joel J. Saúde, trabalho... Não, é saúde, família e trabalho. Já ouviu essa frase? Que tem que ter essa ordem, não é isso? E ele fala assim, nunca inverta a ordem. Você pode inverter um pouco, mas se você inverte, por exemplo... Por que essa lógica, tá? A saúde é o que é você. A família é o que vai te dar um propósito. E o trabalho, ele é um jeito de nutrir tudo isso. Uhum. E ele sempre fala, se você colocar o seu trabalho na frente, muito provavelmente a sua saúde vai se degringolar e a sua família provavelmente também vai se degringolar. E daí você vai ter dinheiro e aí você não vai ter o que... Para que serve esse dinheiro? eu sou Cara, multimilionário e sozinho em isso é casa, muito sem saúde, com todo ferrado de doença e pra quê? Pra quê? Exato. Isso é muito comum. Não, isso aí é muito verdade, cara. Eu tava essa semana passada, eu fui dar um curso em São Paulo, num curso chamado, num espaço de curso chamado São Paulo Dental Studio. É ali do lado da Paulista, sabe? Uhum. E o dono deles é um casal, muito conhecido na odontologia também, que é o Eduardo e a Ana Cecília Aranha. E o Eduardo, ele trabalhou no Sírio-Libanês, ele é estomatologista e ele é endodontista. Ou seja, ele lida com situações do meio bucal, por exemplo, herpes, essas coisas nesse sentido, sabe? E endodontista é o que trata canal, Certo. tá? E ele trabalhava dentro do Sírio-Libanês na área de oncologia. E ele Bucha. falou assim, cara, Sírio-Libanês, você acha que vai pobre lá? Ah, Não, Meu assim, amigo, só os- multimilionário. não, só o topo do topo. O topo, ele falou assim, cara, gente com milhões, bilhões na conta e daria tudo pra ter mais um ano de vida, sabe? Cara, isso é... cara, isso A gente... você pega a gente de um jeito diferente, né? Nessa caminhada, assim, a gente acaba conhecendo gente que tem muito dinheiro. E às vezes vira cliente, às vezes não vira. Mas quando é muito, muito dinheiro mesmo, assim, tem muitos casos, e quanto mais dinheiro é mais comum, de pessoas que têm a família completamente desestruturada, brigada, o pai que não fala com o filho, que não fala com a mãe, que não... Cara, que são situações que, assim, o cara chegou, tá no topo. Mas Cara, a que custo? A que custo? O cara não foi no aniversário da filha durante anos. Aham. Não participou, não foi na escola ver o filho jogar bola no primeiro jogo dele. Sim, sim. A esposa que dorme do lado dele é uma estranha, de tanto que o cara viaja. De tanto que o cara... Então, assim, quanto que vale? Aham, sim. Quanto que é o suficiente? Isso, Esse é o maior exato. Esse é o ponto. E você equilibrar, eu acho que é o maior desafio, É o cara. maior com desafio. certeza. Eu vejo. Porque o ser humano, você fica... Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero comprar uma BMW, agora eu quero a próxima BMW. Lógico. Eu quero agora um Porsche, agora eu quero uma Mercedes, eu quero... E você vai. E é difícil, né, cara? Porque, pô, quando as coisas começam a dar certo, você... Naturalmente, você quer que as coisas deem mais certo e mais certo. Exato. Pô, por exemplo, assim, ó, na nossa clínica, além da Claire, também eu coloquei um outro sócio, que chama-se Vitor, e é o meu melhor amigo de infância. E hoje ele é gerente nacional da Americanas, cara. Ele é forte. E ele tá com um problemão também. É assim, também. Tá com uma bucha, né? Também. O Vitor deve estar dormindo menos que você. Cara, não, ele tá, assim, ó, ferrado. Tanto é que a gente fala assim, bicho, a gente tá precisando de você mais aqui. Ele falou, mas aqui, cara, Não a gente dá. tá devendo bilhões. O negócio tá bravo aqui pro meu lado. O que eu fazer? Ele fala. Mas e ele é um cara, assim, muito inteligente com dinheiro e tudo mais. Ele é acostumado a lidar com muita gente. Tipo,
Ele fala assim, cara, todo dia eu mando 200 pessoas embora e recontrato 200 como se nada Nossa, tivesse são números. acontecido. Números, Nossa. exatamente. Para ele, nem tchum. Zero, assim, sabe? zero emoção no processo. Zero emoção no processo. Tá morando mais em São Paulo do que aqui agora, porque, cara, São Paulo é onde as coisas acontecem Sim. para americanos e tudo mais. Bah, beleza. E ele falou assim, e ele é meu melhor amigo de infância, cara. E ele falou assim, cara, você tá tratando as pessoas assim muito mal. Sabe? As pessoas, Caramba. porque uma coisa é nós aqui, né? A gente vai gastar aqui 1 hora, 2. Eu vou te entregar o meu melhor pacote, lógico. Sim. Mas ele fala assim, pô, nos bastidores, cara, você tá foda. difícil, sabe? Porque você vai ficando irritado, sabe? Muito. Cara, Ficando irritado. se você tá irritado. dormindo 4 horas por noite, É. a privação de sono é um dos piores componentes pro humor. Quanto menos você dorme, cara, mais irritado você fica. Sim. Porque você não descansa, teu cérebro não descansa, você não desliga, você não entra naquele sono profundo, né? Não. E isso vira uma bola de neve, cara, que você não percebe. Não De percebe. repente você tá dando umas patadas na galera que você... Não, fala, nem cara, percebe, né? Pô, não... E, por exemplo, pô, eu decidi que pra minha vida, durante um certo tempo, eu vou dedicar full time pro meu trabalho, mas não quer dizer que todo mundo do meu lado vai fazer igual. Exato. Né? Eles não se Exatamente. propuseram a isso, né? Aí, pô, você quer uma resposta no domingo, cara? Não, mas domingo eles dedicam pra família deles, né? Tá, Exato, É você que decidiu abrir o teu computador e resolver a tua vida no domingo. Eles não, né? Exatamente. Cara, isso é bem difícil. isso é difícil porque a gente vê muito isso em empresários. Então, o cara tem construiu um império, e aí o cara é um workaholic total, ou, enfim, gosta muito de trabalhar. E aí vem o filho, vem o herdeiro, vem o sucessor. E ele quer que o herdeiro, que o filho, É a mesma tenha grana. a mesma capacidade de trabalho e vontade de trabalho que ele. E isso é muito difícil de acontecer, porque são realidades diferentes. Então, o cara talvez venha de uma realidade de falta, de escassez de dinheiro Sim. e de trabalho, e o cara construiu. O filho já nasceu num outro patamar, Numa vida mais mansa. numa vida mais mansa. Então, o cara fica estressado, irritado, porque o filho não consegue entregar o que ele faz. E isso é muito comum e muito prejudicial para a família. Pra família, Então, exatamente. né, volta no papo que a gente tava falando. Pô, quanto que vale, quanto que não vale, E quanto que você pode ir ou não. Esse negócio de suficiência. Eu tenho um cliente que, cara, ele começou o império dele com 25 anos. Ele tem 35, 36. O grupo familiar dele que ele construiu tem centenas de milhões de patrimônio. Caraca. É agro, né? Então, cara, começou fazendo rolo, foi crescendo, foi comprando terra. E agora, depois de 10 anos, a família dele toda falou, pô, acho que já é o suficiente. Só que ele gosta muito do negócio. Então ele tá começando a pensar em desacelerar. Então é uma pessoa que, sim, cara, eu não quero fazer mais nada da minha vida, ele vende o patrimônio dele e sobra uns 250 milhões. Cara, ele precisaria de trabalhar? Não, mas ele sabe que ele já tá criando consciência, que o maior desafio é ele mesmo, ele já me confidencializou isso, pra ele entender, entendeu? Assim, preciso entender o que é o suficiente pra minha família, porque eu quero viver com meus filhos, e ele é mais importante que o meu negócio, que eu já tenho o suficiente. O que eu quero? Ser bilionário? E aí, o que E vai assim, adiantar? Cara, não isso tem- aí não é fácil, sabia? Quer ver? Eu vou dar um Não. exemplo do meu pai. Meu pai parou de trabalhar agora meio que unânime, assim, sabe? Consultório e universidade, tudo. Ele parou tudo, sabe? E aí, esses dias eu cheguei lá na casa dele pra dar um abraço no velho, né? Aí ele tava cortando grama. Eu falei, cara, chama alguém pra cortar grama. Tem 1.000 metros quadrados de grama lá, sabe? Porque ele Nossa. gosta de grama, de mato e tal. Ele veio de Sorocaba, né? Interiorzão. Então, Tem um negócio de passarinho, tal, não sei o quê. Aí ele tava cortando grama, eu falei, pô, pai, chama alguém, cara, você tem 70 anos. Ele falou, pô, mas se eu chamar alguém, o que eu vou ele fazer? vai fazer. Ele gosta de estar fazendo tá lá. coisa, sabe? Aí ele, vou começar a plantar orquídea. Cara, você vai lá na casa dele hoje, tem orquídea que não cabe mais. Ele colocou em todas as paredes, sabe? Ele achou um hobby pra ele poder Cara, e fazer. ele tem que estar fazendo coisa, porque é o que você falou, o cara tá tão acostumado a É. estar toda hora na atividade que ele não consegue... E os nossos pais são assim, né? Os Eu nossos tenho pais são assim. preocupação também Eu com digo isso. assim, a minha mãe, a minha mãe tem a empresa dela lá há mais de 30 anos. Ela não precisaria trabalhar mais. Mas ela gosta tanto daquilo que se ela parar de trabalhar, é capaz dela ficar doente. Só que qual que é a conversa que a gente leva sempre pra ela? Pô, trabalha de boa. Trabalha tranquila. Você não precisa mais, você não tem um peso de criar 3 filhos igual você Isso. tinha há tanto tempo atrás. É. Agora isso tem que ser como um hobby. Então quando você encontra esse Legal. platô entre
o teu financeiro e o teu trabalho como hobby e a tua saúde, cara, isso vira... Você pode trabalhar o resto da vida. Exatamente. Não tem problema que nenhum. seja meio período, vai lá Tranquilo. uma, Pô, você volta pode 5. atender pra sempre. Pra sempre. Vou lá no meu consultório, na minha clínica, pra sempre. Eu Mas atendo- numa eu atendo um outra... paciente. Numa outra forma. Você vai lá mais pra conversar. Então, Isso. do teu jeito, do que você gosta. Então, agora eu não vou mais atender. Eu vou sentar aqui na recepção e eu vou conversar com todo mundo que passar aqui. Exato. Então, você tira um peso. Então, lógico. essa tranquilidade que a gente sempre tenta levar, sempre tenta mostrar pras pessoas que, cara, faz sentido. As experiências que a gente olha dos antigos, né? Faz sentido. Não, e eu o ser humano, ele tem que se sentir útil de alguma forma, né? Com certeza. Pô, eu vejo a Com minha certeza. avó, cara. Minha avó, ela era ginecologista e obstetra. E ela, tipo, sei lá, com 65, mais ou menos assim, ela começou a trabalhar meio período e não fazia mais cesárea, ou seja, ela não operava mais, ela fazia só a parte de ginecologia mesmo. Uhum. E aí, acho que quando ela fez 75, mais ou menos, ela cortou total, Parei. acabou, assim. Parou, acabou. Cara, em 5 anos ela envelheceu, assim, total, sabe? E morreu. Impressionante. Caramba. É porque Cara, Louco, né? cruza o trabalho com a essência da pessoa. Esse é o grande problema. E ela era uma pessoa assim, cara, que ela, não é que ela vivia pelo trabalho, mas ela gostava Não, muito. realização total. sabe? Exato. E Realização... é curioso que a pessoa que ganha muito dinheiro é a pessoa que gosta. Isso. Raras Ela tem que exceções, porque o cara não aguenta ficar fazendo 30 Não, anos uma imagina, coisa que você 75 detesta anos. só pelo dinheiro. É. Ela deve ter se formado com quantos anos? Ela saiu do ensino médio e já entrou na faculdade. Então, a assim, gente, né? sei lá, vamos lá, 25 anos, vamos chutar. Cara, olha o tanto tempo que ela trabalhou. Aham. Pô, não tem como não gostar do negócio. Não tem como não gostar. Cara, é- Exato. E assim, ela conta várias passagens da vida dela e tal, né? Contava várias passagens da vida dela, que não foi uma vida fácil, Sim. né? Por exemplo, pô, na época que ela fez medicina era um curso para homens. Bem claramente, Pois assim, é, sabe? Cara, Tipo, mulher fazer medicina, Esquece. não. Mulher tem que fazer uma outra profissão, entende? nossa. Mas, assim, medicina e direito é coisa de homem. Era esse o pensamento. o pensamento da época. Então, eles tentaram fazer de tudo para ela não terminar o curso. Eles colocavam um pedaço de gente, sabe? Tipo, de anatomia. Nossa, Anatomia você sabotava estuda com um pedaço de Com- ser humano Aham, mesmo, sabe? aham. Eles colocavam no jaleco dela, assim, sabe? E, olha a história. E um amigo dela falou assim, olha, você que tá com problema com enjoo pelo cheiro do formol, porque ela tava grávida e os mortos ficavam no formol. Nossa. Ela tinha ânsia, não conseguia fazer aula. Se você começar a fumar, você não sente mais o cheiro. E ela começou a fumar. E fumou a vida inteira. Meu cara. Deus. Você acredita? Cara, que conselho, hein? Fora com um conselho Muito bem amigo. dado. Muito amigo. Meu Cara. pai chamava ela de Darth Vader, porque ela respirava assim. Coitado. Cara, com 50 anos fumando, imagina um pulmão. Pulmãozão fica? velho, né, cara? Aham. Nossa senhora. Mas, assim, ela era uma senhora já, né? Dava pra ver que ela era mais debilitada e tal. Só que a cabeça dela era muito inteligente, sempre foi, sabe? A vida inteira. E aí, quando ela se aposentou, rapidamente a cabeça dela deu uma caducada, assim. Esquecendo muito. Cara, é Já impressionante, não era né? mais a mesma pessoa. Porque ela sempre foi uma Impressionante. pessoa muito ardida, assim, sabe? De resposta forte, assim, sabe? Personalidade forte. Personalidade forte. Então ela sempre devolvia na mesma moeda, sabe? Sempre foi de devolver na mesma moeda. Aham. E aí você via que ela já... Ah, tá bom, então tá bom, pode ser, sabe? Não era mais aquela Caramba. mulher que a gente conheceu, sabe? Aham. E foi porque ela parou de trabalhar. Então eu acho realmente Cara, que o olha que trabalho é loucura. importante. Cara. Não, com certeza. Não, a gente precisa é se um manter pilar, ativo. né? É o É um pilar, é o pilar. O problema é que, assim, até nesse podcast, acho que a gente vai trazer pessoas de diferentes idades, a gente vai fazer esse tipo de pergunta, porque hoje nós temos essa consciência, pô, nem você falou, eu vou colocar energia no meu trabalho, eu também tenho a mesma visão. Eu acho que os jovens têm que fazer isso, porque quanto antes você produzir esse R$1 poupado ou R$1 ganho agora, vai valer muito mais quando tiver 60 anos. Então não faz sentido você esperar pra produzir. Eu só me arrependo de não ter começado antes. Aham, Queria aham. eu estar com 26 anos na posição que estou hoje, tá? Então, Aham. assim, eu acho que vai ser muito legal ver essa evolução. É. Mas aí até pensando pra quem tá começando, vamos imaginar alguém
em odontologia, que te segue, que você fala assim, ó, conselho pra pessoa chegar onde você chegou, recém-formado, dar esse passo, o que você faria de diferente ou você aconselharia essa Qual que pessoa? seria o primeiro passo, né? Olha, primeiro a odontologia é uma profissão saturada, assim, sabe? Assim como várias. Por exemplo, o direito, né? Direito, você chacoalha uma árvore e cai 3 advogados, né? Você sabe disso, é Só verdade. 3? É, Só? cara, advogado, temos muitos, né? Vamos falar a Sim. verdade. E dentista, odontologia de maneira geral, acontece a mesma coisa. A gente tem mais faculdades de odontologia no Brasil do que no resto do mundo inteiro. Meu Deus. E tem 600 e poucas faculdades no Brasil. Então se tornou um comércio. Então, pô, Se formando ali 100 pessoas a cada turma. lógico, exato. E você consegue ver assim, ó, a média salarial, vamos colocar assim, de um dentista, ela cai hoje. Sabe? Então é natural, assim, que Você a tem cada mais ano que passa, profissionais, você Mas vai ter inclusive que... com a medicina estão dizendo assim, ó, a medicina vai se tornar uma odontologia, né? vai, e já está se tornando. Já está se tornando. A medicina, ela tá também indo pro mesmo caminho, sabe? E tem muita faculdade. No final das contas, você tem mais profissional do que gente para atender. Exato. E aí começa a brigar por preço. Por preço, exatamente. Perfeito. Então, assim, pô, ou você vai brigar por preço, né? Você vai virar dentista, vai brigar por preço, que é uma possibilidade, você brigar por preço e vender no volume, ou seja, ter muito paciente E aí vira uma muita pilha. loucura. Vira uma loucura, aí você bota um monte de gente para trabalhar e beleza. Ou você cria o seu diferencial, né? E aí o seu diferencial vai depender do seu momento. Por exemplo, pô, na época que eu me formei, o meu momento foi de Instagram. O Instagram, para mim, cara, foi a maneira com que eu consegui ter algum reconhecimento sem ter que carregar a mala pro professor mais velho durante 40 anos, entendeu? Pra da hora que ele se aposentasse... O cara passar o bastão daqui, Exato. pô, 20, Sabe? 30 anos. Esse foi o meu negócio. Mas hoje, por exemplo, eu acho que o Instagram já tá batido. Já acho que não é mais a rede social do momento, sabe? Eu acho que a rede social do momento é o TikTok. O Instagram hoje ele é uma obrigatoriedade. Isso. Quem não tá no Instagram tá fora do Tá fora do do mercado. espectro, É assim. um cartão de visita, né? É o cartão O de cara vai te visita. procurar lá, vai pesquisar sobre você ali. Exato, Então, as exato. referências. E é o perfil que a gente caminha, né? O negócio do cara tá sempre indo pra uma coisa mais nova, mas é tão rápido que eu acho que ele nem se dá conta de como é que as coisas estão andando. Por exemplo, pô, vocês viram aquele negócio do Nossa. óculos Sim, da do Apple? óculos. Eu Loucura. quase comprei um há alguns anos atrás já, parecido. Aham. Só que Chinese, né? Uma coisa meio China. assim. Cara, me parecia funcionar bem, mas o da Apple é muito mais negócio. Aham. Pô, aquilo ali é uma loucura, É uma cara. loucura. É Se uma você for loucura. pensar, É né? uma loucura. Imagina quando for diminuindo aquilo. Um óculosinho normal. Assim. Ou uma lente de contato. Cara, eu fico um pouco preocupado Fico com isso assustado. em relação a se isso não é um pouco de fuga da realidade das pessoas, assim. Porque você cria uma vida que você quiser no online também, né? Total. Tem aquele Então- filme, O Jogador Número 1, É verdade. Aham. que o cara vive Fala numa distopia bizarra de planeta e o cara, sei lá, tá num joguinho feliz da vida lá, fingindo que é feliz. Por fora tá tudo pegando fogo, mas aqui ele é o cara, né? Dentro do jogo ele é isso o muito cara. louco. Exato. Isso é- Mas, ó, assim, por exemplo, quando você usa o negócio da Apple ali, eles falam, você não precisa ter, por exemplo, uma TV, né? Por quê? Porque você coloca a tua TV ali, Exato. né? Então, como ele tem uma ideia mais ou menos de GPS, ele vai enquadrando. Se você, por exemplo, assim, acorda, coloca o óculos. Aí você chega na sua cozinha, onde é uma parede branca, você coloca uma nota com uma receita, por exemplo, sabe? Nossa. Aí você olha pro lado, aquela nota não aparece mais, mas quando você volta a olhar Ela pra tá aquela lá. parede, ela tá ali pra você, sabe? Nossa. Cara, é bizarro, né? Se for pensar, uma coisa É muito doida. disruptivo mesmo. Cara, legal. Renato, caminhando pros finalmente desse papo, pô, super legal que a gente teve. Ia A ter gente 5 tem- horas aqui. Pô, podia ficar aqui até amanhã, mas como é sexta de carnaval, pô, não dá pra prender ninguém. Por mais que a gente seja casado e já não tem mais o mesmo impacto do O que carnaval tinha já não significa a uns mesma 10 coisa? anos atrás, mas ainda é sexta de carnaval. Cara, a gente vai começar a fazer uma brincadeira aqui no podcast sobre livros. Então,
A gente vai perguntar, então a gente vai te perguntar qual é o livro que mais impactou a sua vida. E esse livro que você falar pra gente, a gente vai entregar pro nosso próximo convidado, para que esse livro também mude a vida dele. Tá. Então, para começar essa brincadeira, a gente queria te entregar um livro. Então, o livro que a gente indica para você, indica para todas as pessoas, Psicologia Financeira, que passa muito sobre isso que a gente estava conversando aqui, sobre liberdade, suficiência, sobre o que o dinheiro realmente importa, o que ele pode fazer na vida das pessoas. Então, para começar essa brincadeira, a gente queria te presentear Pô, com o livro. Obrigado. E queria que você falasse para nós o livro que impactou a sua vida e o porquê, o que ele mudou na sua visão. Eu esqueci o nome de novo, cara. E pode ficar tranquilo que esse livro aí, ele não fala nada sobre investimentos, tá? Ele fala só sobre a influência Exatamente. Do dinheiro na nossa vida. Aquilo que a gente conversou, aquela Legal. É coisa um mais... livro muito gostoso porque, cara, ele é o além do dinheiro. Legal. É esse livro que baseia toda a nossa conversa aqui, Nossas nossas metodologias, enfim, o que a gente acredita. O cara conseguiu colocar em palavras o que a gente acredita. Então, cara, é um presente legal, você vai gostar. Legal. Pô, obrigado. obrigado. O livro que, assim, eu não sei se o nome é exatamente esse, tá? É alguma coisa tipo de tudo um pouco, tá? É o nome. Ou é isso ou é alguma coisa parecida com isso. E é um livro que cada capítulo ele te dá uma ideia do assunto geral. Então, por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa, é melhor você conversar sobre o assunto que ela domina, porque ela gosta de falar sobre aquele assunto. Exato. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Por exemplo, eu atendo paciente. Cada paciente ele tem uma realidade diferente. Um é advogado, outro é engenheiro, outro é não sei o quê. Então, ele te ensina o básico de tudo. É tipo o diário de um esperto, sabe? Tipo, quando você vai falar sobre charuto, eu sei falar sobre charuto. Eu não sei muito, mas eu sei. Mas você sabe conversar. Exatamente. Peraí que essa aqui eu conheço. Acho que é assim, ó. Aí. Mais um assunto que Olha você aí. domina. No livro tem até isso. Por exemplo, você vai falar sobre charuto. Cara, o pouco que eu sei, pra pessoa que você tá trocando, parece que eu domino o negócio, entende? E é legal pra você conversar com uma pessoa. Você cria rapport. Porque, o charuto, Monte Cristo, ele é assim e tal, sabe? Pô, então, mais ou menos, você domina todos os assuntos. Eu não sei fotografar tão bem quanto ele, por exemplo, mas eu consigo... eu conheço a câmera, sabe? A Sony, por exemplo, para filmar é muito melhor. Agora, para fazer fotografia, talvez não seja tão boa quanto uma Canon, sabe? Então, é só isso que eu sei também, entende? Mas já é um pé de o que conversa, você precisa para que a conversa desenrole. Exato. Você joga na mesa e o cara vai te dar um monte de informação. Exatamente. Que é o rapport que você precisa para criar essa conexão. Exato. Que é a venda por trás de tudo. Exatamente. Você cria a conexão e depois legal. Vende o que você quiser. Pô, vai dar dica. Esse aí vai ser bom até pra gente, hein? Vou começar a ler hoje. Um pouco. Legal, isso é uma característica que eu já ouvi muita gente falando, assim. O Renato super legal, cara. É um cara que fala sobre tudo. Isso. Exato. Cara, o cara que chega no churrasco, ele vai falar desde futebol até economia da China. Vai Vai conversar. Vai falar com todo mundo, né? É isso aí. Você tem assunto com todo mundo. Exato, E, Renato, quem que você indicaria da tua rede pra estar nesse podcast aí nos próximos? Quem que não pode faltar? Você fala, cara... Cara, eu acho que alguém que daria uma outra perspectiva, assim, da mesma coisa. Por que você não convida meu pai? Cara, eu pensei muito daria nisso. Uma perspectiva de um outro... Cara, um outro momento uma outra de visão. vida, entendeu? Perfeito. Eu aprendi muito com ele e tal, mas ele, tá num momento de vida ali que ele quer gerenciar o que ele já tem. E eu quero ganhar o que eu não tenho. Então, eu acho que seria uma boa E uma característica que os dois têm é que vocês dois falam muito bem. Você acha? Eu acho que o seu pai, quando ele sabe se comunicar muito bem também. E cada um com a sua geração, né? Não, e traria toda essa visão que a gente conversou, pra ver se realmente faz sentido, né? O que a gente tá falando. Exatamente. Pô, tá aqui. Cara, eu comprovo isso que vocês estão falando. Porque eu já passei. Já fiz essa caminhada que vocês estão trilhando. Isso, exato. E assim, eu percebo assim com ele que todo dia ele aprende uma coisa nova até hoje, entendeu? Pô, isso é muito legal. Ele tem a cabeça aberta. Então, Quantos Renatão, anos? você tá convidado pro próximo, viu? Isso aí. Senhor Renato. Galera, Legal.
Pô, Renato, obrigado, Pô, cara. obrigado vocês. Puta, foi um prazerzaço. Massa. Muito legal esse primeiro episódio aí. Pô, fiquei super feliz, Joãozinho. Foi muito legal, cara. Pô, melhor do que ter esperado. Exato. Eu realmente ficaria aqui 5 horas, a gente teria assunto com certeza pra ficar o dia inteiro aqui conversando. Realmente Cara, esse é um negócio de prazer. podcast é legal, né? Pô, Pô, você cara. conversa, você bate papo e o tempo passa e você vai falando. Cara, Renato, deixa o teu Instagram o teu pra merchan. galera. O meu teu Insta- merchan. O principal ali, a partir do Instagram, consegue encontrar tudo, é arroba, aí o meu nome completo, Renato Voz Rosa, V-O-S-S, Rosa, R-O-S-A. Show. Renato Voz Rosa. Ali tem tudo. Dali você entra no Aí mundo você voz. surfa. É, exatamente. Dali você surfa. Tem o nosso site também ali, mas acho que pra gente se comunicar mais fácil, Instagram. Legal. Joãozinho, seu. Meu Instagram é... Bom, você vai colocar Geon lá, você vai aparecer eu, então é Geon Fugante. Só tem um Geon. Se É achar importado. outro, inclusive estou atrás de um sósia, sei lá, de um xará, alguma coisa assim. pode Manda me pra mandar. ele. Geon Fugante, o meu, Arthur H. Santos, Arthur com TH. E, galera, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E daqui umas semanas a gente faz o próximo episódio aí. Valeu? Obrigado. Valeu, mais. obrigado.